Amém? Graça e paz, queridos, bom dia. Glória a Deus, que louvor tão maravilhoso. Tem uma unção aqui tão maravilhosa, tão preciosa. E eu sei que você recebeu daí também, porque como eu orei, aonde tem um coração que deseja receber, o Senhor alcança, amém? E antes de eu me esquecer, eu quero honrar uma pessoa que está aqui com a gente no culto. Ela colocou uma mensagem aqui no chat, a Jailma de Arapiraca, minha amiga. E eu quero te dizer, a gente estudou no ensino médio juntas, olha como tem pouco tempo isso, alguns anos. Né, Jailma? E eu quero dizer que ter você na minha vida hoje, nessa estação, mesmo que à distância a gente não se vê muito, é mais pela internet, pelo zap, mas é uma bênção de Deus mesmo assim ter você na minha vida nessa estação, podendo estar comigo, desfrutando daquilo que o Senhor tem, crescendo em Deus junto comigo, junto com a gente que está aqui juntos. E é uma grande idade. Eu quero mandar um beijo para você, para seu esposo Wellington, para sua mãe, sua família. É uma bênção ter você, viu? E esse mês de junho, a gente teve, na escola bíblica, a gente não teve um tema único que a gente trabalhou, como a gente sempre costuma fazer. O Senhor direcionou o nosso pastor a que cada domingo fosse um tema distinto, um tema diferente. A gente começou falando sobre alegria esse mês com Margarete, que trouxe para a gente um ensino tão bom, com vida, cheio de unção. Depois a gente teve uma aula sobre educação financeira, sobre administração financeira, um tema muito bom também, ensinado por Vone, com propriedade, com base na palavra, muito bom também. Então a gente teve Samuel ensinando sobre a graça de Deus, sobre o quão a graça de Deus é tão preciosa na nossa vida como servos, como filhos de Deus. Foi também muito bom. Todos esses temas, eles estão no YouTube já postados, estão lá se você quiser. Se você não teve oportunidade de ouvir, vai lá e ouve. E hoje, para encerrar esse EBD, eu fui orar, compartilhei o que estava no meu coração com o pastor, e nós vamos falar um pouco sobre caráter cristão. Esse tema, ele é muito abrangente, ele é muito vasto, como todos os temas que a gente pode falar aqui. Nós temos apenas alguns minutos, e eu procurei trazer dentro daquilo que eu fui orar, que eu percebi no meu coração, que talvez fossem pontos chaves para a gente ter pelo menos uma base sobre esse tema, para quem nunca ouviu, para quem já ouviu, relembrar aquilo que já sabe e outras coisas mais. E eu acredito, irmãos, que como esse ensino, ele me abençoou, ele me fez refletir sobre a minha vida. Eu sempre compartilho aqui com vocês que eu gosto sempre de temas que me fazem refletir, olhar para dentro de mim, me autoanalisar para ver como eu me encontro, como está a minha vida com Deus, quem eu sou nos bastidores, como que estão as bases mesmo da minha vida, os pilares, como é que eles estão. De vez em quando a gente tem que fazer uma verificação de como que está a obra. E por falar nisso, tem um pessoal que está de Itabaiana, MC Construção, me parece, MRC, eles comunicaram aqui que estão com a gente. Então, vocês que estão aí me ouvindo, que são do ramo de construção, sabem disso. Uma obra precisa de inspeção, uma obra precisa de, sempre que ela esteja sendo averiguada se está tudo bem dentro dos parâmetros do que prescreve a lei, a engenharia e todas essas coisas, para que a obra continue de pé, continue firme ali para o propósito para o qual ela foi edificada. E a nossa vida é uma construção para o Senhor. E quando eu falo de caráter cristão, eu falo de base, eu falo de fundamento, eu falo de princípios, eu falo de critérios que o próprio Deus estabeleceu, que são atemporais, que eles não mudam conforme os anos passam, eles continuam sendo os mesmos. E tem 3 palavras que vieram ao meu coração. Eu fui dar uma lida no livro Qualificados, é um livro de Tony Cook. Eu até vou anunciá-lo ao final, os meninos vão colocar. Eu indico, irmãos, esse livro para todo filho de Deus, para todo crente que puder ter o privilégio, o prazer de ler esse livro Qualificados. Vai trazer um crescimento extraordinário para a sua vida, uma reflexão, uma mudança de atitudes, um crescimento no seu caráter, nos seus relacionamentos, vai afetar todas as áreas da sua vida. E eu fui reler alguns capítulos desse livro, fui orar em cima daquilo que eu ouvi do Senhor, e 3 palavras vieram ao meu coração, e é sobre elas que nós vamos falar nesse estudo hoje pela manhã. Você pode até colocar como tema desse estudo, as 3 palavras foram chamado, caráter e excelência. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre chamado, sobre caráter e sobre excelência.
Como eu falei, logicamente, a gente não vai ver tudo, talvez um texto de cada um desses temas, no máximo 2, se o tempo permitir, mesmo para que a gente tenha pelo menos uma noção. E a partir desse estudo, irmãos, eu te digo, vai estudar, vai ver os versículos que estão relacionados com esses textos que nós vamos ler. Pega um dicionário, pega uma Bíblia de estudo, ora ao Senhor, procura mais, porque tem mais. Cada tema que a gente ensina, que a gente aprende, sempre tem mais. Então, o bom aluno, ele não fica só com o que o professor dá em sala de aula. O bom aluno, ele vai além do conteúdo do programa. Esses alunos geralmente se destacam. Então, nós, como sendo alunos do Espírito Santo, é o mesmo padrão. A gente cresce ouvindo um ensino como esse, os ensinos que os ministros trazem, mas a gente cresce ainda mais quando a gente procura estudar mais e ouvir de novo, como eu tenho dito, ouve de novo os ensinos, especialmente aqueles que chamam a sua atenção, aqueles que você precisa realmente trabalhar mais na sua vida. É aconselhável que você ouça mais de uma vez. Isso vai te abençoar também. E dentro dessas 3 palavras, chamado, caráter e excelência, a gente vai começar falando de chamado, tá? Que é o número 1. Você pode colocar aí no seu caderno, eu sei que você está anotando. Pelo menos o povo do Lamarão sabe e já tem esse hábito bom de anotar, especialmente nas escolas bíblicas, que são aulas mesmo que a gente tem. Então, o chamado é o primeiro ponto que eu quero tratar dentro desse tema geral de caráter cristão, chamado. Eu anotei aqui algo que eu coloquei assim, uma pergunta que a gente sempre ouve de irmãos, especialmente os novos convertidos, é muito comum: eu fui chamado para quê? Qual é o meu chamado? E quando eu pensei e meditei sobre o chamado, eu não quero entrar aqui na questão de chamado ministerial, de chamado no viés de um ministério especificamente, como está listado, por exemplo, em Efésios 4:11. Esse chamado que veio ao meu coração para a gente falar nessa manhã, é esse chamado geral, esse chamado que nós temos quando nós nascemos de novo. Existe, claro, uma chamada específica. Efésios 4:11, para quem não sabe o que está escrito, vai dizer que Deus, Ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres, evangelistas. Está lá listado os 5 chamados específicos que Deus, segundo a sua vontade, escolheu uns. No meio do todo, Deus, segundo a sua vontade, quem escolhe é Ele, pelas razões e pelos critérios que Ele mesmo estabelece. Dentro desse todo, que é o corpo de Cristo, uns, ou seja, alguns dentro do todo, Ele separou para esses ofícios ministeriais, que é um outro assunto. Mas nesse chamado que eu me refiro hoje, nessa manhã, eu quero me referir àquele chamado que nós recebemos quando nós nascemos de novo, que é o chamado para ser filho. Irmãos, nós falamos na terça-feira de que essa identidade de filho, na verdade, é o primeiro chamado que nós recebemos do Senhor. E dentro desse chamado de sermos filhos, existem aqueles que também têm uma chamada específica para os dons, mas isso é um outro assunto. Mas esse chamado geral, para sermos filhos, ele é para todo filho de Deus. Quando a gente... eu estava meditando sobre isso, que maravilha seria quando pessoas nascessem de novo nas igrejas e elas fossem ensinadas sobre isso. Elas tivessem o prazer e o livramento de serem ensinadas da forma correta, como a Bíblia coloca as coisas. Tem ministérios e igrejas por aí que, por falta mesmo de conhecimento, colocam a questão do chamado unicamente, exclusivamente voltado para púlpito, para alguém com um microfone na mão e coisas assim. E no meio daquele povo, ficam pessoas que ficam tateando a vida toda, se sentindo escanteadas ou se sentindo preteridas, porque na verdade elas não têm um chamado ministerial, portanto elas se veem como não chamadas para nada. E passam a vida toda aquém e sem desfrutar do maior e do mais maravilhoso chamado de todos esses, que é o chamado para ser filho. E a partir dessa identidade, da clareza desse chamado geral de sermos filhos de Deus, e isso firma a gente, irmãos, nas verdades da palavra. E no decorrer da caminhada, a gente vai descobrindo se tem ou não uma chamada ministerial. Mas quando eu entendo que eu sou filho, se eu tenho ou não uma chamada ministerial, não vai fazer diferença na minha autoestima, no que eu me percebo enquanto filha, no entendimento do amor de Deus por mim, porque eu já sei que eu sou filha. Então isso, irmãos, pouparia tantos irmãos de frustração, de entrarem no chamado errado, ou de sentimentos
sentimentos de se sentirem de canto, porque na verdade eles não pregam, eles não são missionários, não são isso ou aquilo, então não são nada, e não é. A Bíblia fala em Romanos, eu quero que você vá para Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou te mostrar nessa escritura, existem muitas outras, mas eu vou me deter apenas nessa escritura, para que você, a partir dela, você comece a perceber e a ter o desejo de estudar quem você é e para o que você foi chamado. Romanos capítulo 1, versículos 6 e 7. Está escrito aqui, oi amor. A minha versão, revista atualizada mesmo. E veja que escritura tremenda, que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê a Escritura Sagrada, e a gente passa batido por um versículo, por exemplo, como esse, e não percebe, irmãos, a riqueza que tem aqui. Olha o que essa Escritura está dizendo. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 6, tá? É um contexto aqui do que o apóstolo Paulo está falando. No 6 ele diz, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Eu quero que, se você quiser, você sublinhe aí na sua Bíblia, grife, chamados para serdes de Jesus Cristo. E o 7 diz, a todos os amados de Deus. Sabia que você é amado de Deus? A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para quê? Para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia Sagrada, irmãos, está dizendo aqui. Qual é o nosso primeiro chamado? Nós fomos chamados para pertencer a Cristo. Nós fomos chamados para sermos dele, para estarmos com ele, para vivermos com ele, para andarmos com ele, para manifestarmos quem ele é. Irmãos, e esse chamado, ele é inerente, ele pertence a todo filho de Deus. No dia que você levantou a sua mão, ou que você foi à frente em uma igreja, ou que você o fez dentro da sua casa, ou não importa onde foi, mas naquele dia em que você confessou com a sua boca e creu no seu coração que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da sua vida, e que você recebeu aquilo que ele fez por você naquela cruz e nasceu de novo, nesse dia você recebeu um chamado. E a Bíblia está dizendo que esse chamado foi para sermos dele. E a partir desse pertencimento a ele, a Bíblia diz que nós somos chamados para ser santos. Então, se de repente alguém se pergunta hoje pela manhã, chamado para quê? Para o que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Irmão e irmã, seu chamado e o meu chamado é para sermos dele. É para que a nossa vida pertença a ele e que todo o nosso coração deseje todos os dias sermos dele. E que nessa união com ele, a nossa vida santa, a nossa vida dentro dos padrões da palavra de Deus, glorifique ao nome do Senhor. E por negligenciar o entendimento disso aqui, tem muita gente só entendendo o chamado como sendo algo de púlpito. E em negligência desse chamado prioritário e primeiro, estão em púlpitos escandalizando, estão em púlpitos fazendo da igreja comércio, estão em púlpitos negociando a unção, estão em púlpito envergonhando o nome do Senhor. Porque esse primeiro chamado, o chamado para ser dele e para ser santo, não está sendo colocado em prática. Então, se você tem ou não uma chamada ministerial, isso é secundário. O prioritário, que vem primeiro, é eu entender que eu fui chamada para ser dele. E eu coloquei aqui algumas coisas que fazem parte dessa primeira chamada, dessa chamada principal, que é a nossa chamada para sermos filhos. Irmãos, presta atenção. A gente passa muito pouco tempo em um púlpito. A gente passa muito pouco tempo com o microfone na mão. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Sabe que quando a gente deixa o microfone, desliga a câmera, baixa a porta lá do prédio e vai para casa, 23 horas da nossa vida, nós temos que estar dentro desse primeiro chamado. E quando nós estamos num púlpito, 1 hora ali, no máximo, menos ou mais, nós estamos, além de sendo filhos, exercendo uma chamada. Mas a grande maioria do nosso tempo, nós estamos exercendo o chamado de sermos dele e de sermos santo para o mundo. Para o próximo, para quem está perto da gente. Então, esse chamado de ser filho, ele tem que ser colocado dentro do nosso coração. Meu Deus, com ou sem um microfone, com ou sem uma chamada, talvez no ministério, eu entendi que eu sou chamada para ser filha. Irmãos, e esse é um ministério glorioso, esse é um chamado precioso. E eu coloquei aqui, nós somos chamados para sermos um cônjuge.
segundo o que a Bíblia prescreve do que deve ser um cônjuge. Nós fomos chamados para sermos pais e mães que criam os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós fomos chamados para ser uma bênção para o nosso vizinho. Nós fomos chamados para ser uma bênção na nossa igreja local. Nós fomos chamados para ser uma testemunha lá na faculdade. Então, em todos esses círculos sociais nos quais nós vivemos, nós temos uma chamada tão maravilhosa. Nós temos oportunidades tão ricas de pregar e de viver o evangelho. E por não entender isso, tem muito filho de Deus frustrado porque não tem um microfone na mão, ou porque não tem um título de pastor, ou de missionário, ou coisas assim. Querido, o título de filho de Deus, de uma testemunha que pertence a Ele, é o título número 1, é o chamado número 1 que cada um de nós recebemos ao nascer de novo. E esses relacionamentos diversos aqui com parentes, na universidade, no ambiente de trabalho, com vizinhos, com a nossa família dentro de casa, todos esses laboratórios, eu posso colocar assim, eles são o nosso treinamento desse desenvolvimento desse chamado. O chamado, ele começa a partir dos relacionamentos que a gente tem próximos a nós. E isso vai se estendendo às outras esferas nas quais a gente trabalha. Então, a Bíblia diz aqui, Paulo disse, olha, vocês foram chamados para ser dele, para pertencerem a ele. Então, irmãos, que esse entendimento desse primeiro chamado, desse chamado legítimo para sermos dele, seja a nossa prioridade e o nosso foco. Eu anotei aqui isso, eu tirei do livro Qualificados. O pastor Tony Cook, ele diz assim, tire os olhos de você mesmo, das suas falhas, das suas imperfeições e coloque seu olhar no propósito e na graça de Deus para a sua vida. Tem muito filho de Deus se achando incapaz de ser uma testemunha, ou por não saber falar, ou por não se achar adequado, ou por não ter uma eloquência, coisas assim. E ele disse aqui, olha, tire os olhos de você. Quando você, irmãos, entender que pertencer a Jesus, estar com Ele, ser dele, amar a Ele acima de tudo, isso já vai afetando a sua vida e colocando você no caminho da correção, no caminho que o Senhor quer que você trilhe para ser uma testemunha eficaz. Tira os olhos de você. Irmãos, eu vou te dizer, se Deus precisasse ou procurasse pessoas perfeitas para fazer a obra, eu não estaria aqui, os meninos não estariam aqui, o pastor não estaria aqui, nem você estaria aí, porque não existe perfeitos. Só existem pessoas em construção. O pastor, ele diz isso, sempre ele usa essa frase, eu gosto, ele diz, nós somos pessoas em construção, uma obra inacabada. Nós não somos como a construção lá do prédio da nossa igreja, que tem um prazo para começar e para terminar. Filho de Deus não tem prazo para terminar essa obra. Eu acredito que só no arrebatamento, com o corpo glorificado. Enquanto a gente estiver aqui, a nossa meta e a nossa marca e o nosso alvo tem que ser, irmãos, estar com Ele e pertencer a Ele, para que cada dia a gente cresça nele. Então, esse primeiro chamado, esse chamado é de ser filho de Deus. A partir daí, no meio da sua caminhada, no decorrer da sua vida cristã, caso você descubra que tem também uma chamada ministerial, isso é um outro assunto que a gente ensina num outro momento. Mas esse primeiro chamado é para todo filho de Deus. É para pastor, é para ovelha, é para missionário, é para novo convertido, é para quem tem 30 anos de crente, é para todos os filhos e as filhas de Deus. Amém? E no número 2, falando sobre caráter, eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos. Caráter. A gente vai falar um pouquinho sobre caráter. Eu gosto muito desse assunto. A matéria Caráter de Deus no Rema é uma das minhas matérias prediletas. Foi onde eu aprendi tanto sobre o caráter de Deus e também sobre o meu caráter, sobre como o caráter de Deus afeta a minha vida e me coloca em uma posição de aprender mais dele. Sobre caráter, esse ponto número 2, você vai abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Evangelho de Marcos, capítulo 3, 13 e 14. Vocês estão recebendo daí? O povo aqui ficou tudo calado, mas é porque eles estão concentrados aqui. Está, meu amor? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos lá? Está escrito, ó. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e eles vieram para junto dele. Então, designou 12, eu quero que você grife a partir daqui, se você quiser, na sua Bíblia, para estarem com ele e para os enviar a pregar.
Irmãos, essa escritura, quando eu li há um tempo atrás, eu entendi o que essa escritura traz de tão precioso aqui. Isso faz toda a diferença quando a gente entende qual é a mensagem que essa escritura está passando. Eu anotei aqui algo que veio ao meu coração, que diz o seguinte, especialmente do versículo 14, essa parte que a gente grifou para estarem com ele. Veja, esse tempo de relacionamento, se você quiser colocar essa palavra aí, esse tempo de relacionamento com Jesus e essa convivência próxima com ele, trouxe muitos aprendizados e correções e trabalhou na estrutura de caráter dos apóstolos, transformando-os em homens íntegros e qualificados para o ministério testemunho cristão. Irmãos, a gente nunca pode desprezar a ordem nas quais as coisas estão escritas na Bíblia. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de vigiar e orar, tanta gente fala sobre oração, dando ênfase à oração, e oração é importante, mas a gente negligencia o vigiar, que vem antes de oração. Então, quando as coisas elas vêm em uma certa ordem na Bíblia, eu entendo que na ordem em que elas foram colocadas, também existe um propósito. Há um propósito no que está escrito e em como foi escrito. Aqui nessa escritura, em versículo 14, diz que Jesus ele juntou essa equipe, essa comissão, e antes de enviá-los, a Bíblia diz que ele os colocou, os chamou para estarem com ele. E depois desse tempo com ele, que a Bíblia não marca aqui para a gente se foram dias, semanas ou meses, não está escrito aqui, mas a gente consegue entender que foi um período de treinamento próximo de Jesus, e depois desse período de treinamento próximo com Jesus, eles foram enviados a pregar e a cumprir aquilo que eles foram designados para fazer. Quando eu olho para isso aqui, hoje a gente não tem mais Jesus, a pessoa física de Jesus aqui, mas ele disse, como ele prometeu, ele fez, ele enviou outro do mesmo tipo, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje, ele desempenha o papel que Jesus desempenhava na terra quando ele estava fisicamente aqui. Hoje, irmãos, o Espírito Santo, ele é aquele que desempenha o mesmo papel. É ele que cura, é ele que prega, é ele que faz através de nós. Então, os discípulos, eles tiveram nessa ocasião a presença física de Jesus, a proximidade com ele física, de estar com ele fisicamente. Mas hoje, nós não temos mais Jesus aqui fisicamente, nós temos o Espírito Santo. Então, como é que hoje Jesus nos treina, nos prepara, molda o nosso caráter, nos transforma em homens e mulheres íntegros para sermos testemunhas dele? Através de pessoas. Através de homens e mulheres que ele unge, que ele separa e que ele coloca na nossa vida a fim de nos treinar. E quando eu penso sobre isso, o meu coração ele se entristece quando às vezes a gente percebe pessoas que desperdiçam e desprezam aqueles que Deus colocou em suas vidas para treiná-los. Eu quero te fazer uma pergunta: quem hoje você poderia classificar ou denominar como alguém que o Senhor colocou na sua vida para fazer esse papel, para desempenhar esse papel que Jesus desempenhou aqui na vida dos 12? Quem seria essa pessoa? Eu sei que certamente, se você é um crente que segue os princípios da palavra, certamente você congrega em algum lugar, você tem uma liderança acima de você. E eu te digo, essa liderança que está acima de você, ela é a pessoa que Deus hoje usa, através do Espírito Santo, para desempenhar o mesmo papel que Jesus desempenhou aqui na vida dos discípulos. E quando a gente percebe a forma como Deus trabalha, como Jesus trabalhou aqui, como Paulo treinou a Timóteo e como tantos outros foram treinados, inclusive desde o Velho Testamento, lá quando Moisés foi separar a equipe para ajudá-lo no ministério, segundo o conselho do seu sogro, a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 18, 21, separe homens íntegros, de boa reputação, que sejam incorruptíveis, que não aceitem suborno e que tenham temor a Deus. São as características alistadas lá que a gente vai encontrar. Então, esses critérios de caráter, esses critérios morais, tem um peso, irmãos, que
A Escritura é muito clara, eu não tenho tempo de mostrar, infelizmente, todos os textos, mas eu te digo, isso é atemporal, isso é desde o Antigo Testamento. Os critérios e a forma de Deus nos treinar, de Deus nos equipar. E quando eu falo treinar, tire da sua mente só o ofício ministerial. Por isso que a gente começou falando de chamado. Esse, entre aspas, treinar, é nos treinar para sermos testemunhas. E com ou sem um microfone na mão, você e eu temos a obrigação, temos a comissão. O Ministério da Reconciliação, ele foi nos dado a todos nós. Então, Jesus aqui, ele separou um tempo para estar com eles. Irmãos, e eu te digo, podem surgir ideias novas, filosofias novas, treinamentos, e disso, daquilo, mas eu te digo, os critérios de Deus e aquilo que está na palavra de Deus não vai mudar. A Bíblia, ela não vai se adequar à nossa modernidade ou àquilo que nós achamos que deveria ser. A Bíblia, ela é atemporal, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não vai mudar. Então, nós temos que atentar e entender que o método de treinamento de Deus para o nosso caráter, visando o nosso crescimento, ele não mudou e ele não vai mudar. Então, eu entendo que se a palavra de Deus não vai mudar, quem tem que mudar sou eu. E entender que quando eu me submeto ao método de Deus e à forma de Deus me treinar, eu vou ser efetiva em tudo aquilo que eu me propuser a fazer. Ministerialmente falando, profissionalmente, nos meus relacionamentos, como eu crio os meus filhos, como eu cuido da minha casa, do meu esposo, como eu me comporto nos diversos ambientes aonde eu entro. Esse entendimento de que o método de Deus é o melhor, vai me livrar de atalho, vai me livrar de pressa, vai me livrar de desejar um lugar que talvez não seja onde Deus queira que eu esteja. E eu sei que Deus está falando nessa manhã. E eu te digo, a Escritura disse aqui que Jesus separou um tempo para estar com eles. E na Bíblia Viva, esse versículo 14, eu gostei muito, o final dele diz assim: Jesus os chamou para serem seus companheiros constantes. Eu gostaria que a equipe colocasse na Bíblia Viva. Se a gente tiver aqui, por favor. Marcos 3,14, na Bíblia Viva. Esse final do versículo. Então, vocês anotam aí, por favor, para vocês pesquisarem depois. Bíblia Viva, versículo 14, na Bíblia Viva. Coloque assim, depois você vai lá dar uma olhada no aplicativo, ou se você tiver a Bíblia física. Diz assim, que Jesus o chamou. Eu gostei tanto, irmãos, dessa versão. Me abençoou tanto. Diz que Jesus os chamou para serem seus companheiros constantes. Irmãos, que versão tão linda desse versículo. Quando eu comecei entendendo sobre o chamado, que Romanos me disse que o meu chamado é para ser dele, para pertencer a ele. E falando sobre caráter, eu entendo que Jesus o chamou para serem seus companheiros constantes. Ou seja, a proximidade com Jesus, uma vida próxima dele. Irmão, como é que eu fico próximo de Jesus? Orando, lendo a sua palavra, separando momentos para estar com Ele, separando momentos do seu dia para só estar com Ele, sem mídia social, sem celular, sem coisas que te distraiam. 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. O tempo, irmãos, isso não determina. A quantidade de tempo em si não determina, mas sim o tanto do seu coração que está ali. E ele disse que Jesus os separou para serem seus companheiros constantes. Sabe, irmãos, quando a gente vê Jesus repreendendo eles, quando a mãe de um deles disse: olha, quando você subir, Jesus, coloca um filho meu na tua direita, o outro na sua esquerda. Ele disse: o meu reino não é assim. O meu reino não é feito de favoritismo, o meu reino não é feito de predileção, o meu reino não é feito de acepção. Ali ele estava corrigindo eles. Quando Pedro se negou a que Jesus lavasse os seus pés, Jesus disse: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então lava o corpo inteiro, se preciso for. Quando Jesus corrigiu a questão, quando eles disputavam entre eles quem era o maior, Jesus foi lá e corrigiu. O maior é aquele que serve. Então, esses momentos perto com Jesus foi corrigindo, foi podando, irmãos, falhas de caráter, como soberba, como a questão do orgulho, ou dessa questão dessa disputa de quem era o maior ou o melhor. Essa proximidade com Jesus foi cortando, foi tirando, sabe, irmãos, esses empecilhos que, se não fossem tratados, seriam realmente empecilhos que impediriam esses homens de cumprir aquilo para o que eles foram chamados. Então, o ser chamado em si,
alguém perceber uma unção na sua vida, pregar bem, ou profetizar, ou perceber uma chamada, irmãos, isso não nos isenta da responsabilidade da gente se submeter ao treinamento. E há aquele tempo onde a gente vai ser forjado e formado. Muitos, com impaciência, por se acharem maduros e prontos, eles desprezam esse tempo com Jesus. Que aqui, hoje, a gente já falou, está representado por aqueles homens e mulheres de Deus que Deus coloca na vida da gente para nos corrigir. Irmãos, eu te digo uma coisa, olhe bem para mim em nome de Jesus. Se você tem alguém hoje na sua vida que te ama o suficiente para te corrigir, seja grato. Coloque seus joelhos no chão e agradeça com as mãos levantadas, porque você é um privilegiado, é um abençoado. Se você hoje tem pessoas na sua vida, irmãos, que te sentam e te ensinam, te disciplinam, te corrigem, se sinta alguém muito amado pelo Senhor. Porque Deus, Ele só corrige a quem Ele ama. E quem é que Deus usa para nos corrigir? Nossos líderes, nossos pais, nossos amigos que nos amam, são instrumentos que Deus usa para ir nos moldando. E eu te digo, se você não for fiel no tempo do treinamento, o seu ministério, ele não vai ser efetivo da forma como Jesus planejou para ser. E esses homens, Jesus, irmãos, ele não teve pressa. Jesus, ele sabia que ele iria para a cruz, que ele iria entregar a sua vida. Ele sabia que ele não teria anos e anos e anos na terra. Na verdade, foram 3 anos e meio que ele esteve aqui na terra com esses homens, um tempo muito curto. Ele sabia dessa brevidade do tempo, mas mesmo assim, ele não negligenciou o tempo de treinamento. Antes de enviar esses homens para impor as mãos sobre pessoas, irmãos, isso é muito sério. Tem muita gente aí fora colocando mão na cabeça de todo mundo impondo a mão na cabeça de todo mundo. Essa doutrina bíblica caiu, irmãos, no descaso. Virou algo banal. Irmãos, imposição de mãos é algo muito sério. É uma doutrina básica da Bíblia. Não é qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer forma, que pode impor a mão na sua cabeça. Nem tampouco você impor a mão na cabeça de ninguém aleatoriamente. Isso é uma doutrina muito séria. E esses homens, eles estariam na frente da obra, eles imporiam mão sobre pessoas, eles iriam em o nome de Jesus, então eles teriam que ser treinados. Eles teriam que passar, irmãos, pelo treinamento do tempo, da espera, da correção. E esse tempo que eles estiveram com Jesus, sendo companheiros constantes de Jesus, trabalhou na vida deles a tal ponto que esses homens foram os apóstolos, fundadores da igreja. Esses homens, eles deixaram um legado para a humanidade, de fundamento da igreja. Então, de repente, talvez alguns de nós não tenhamos uma chamada tão expressiva ou tão grande como essa, mas isso, irmãos, independe. O fato de sermos filhos de Deus já coloca em nós a responsabilidade de termos o nosso caráter tratado pelo Senhor. E me parece que existe uma unção na minha vida. Eu gosto, irmãos, de falar sobre isso. E eu entendo que uma coisa, ela não deixa a outra de lado. A unção, ela é preciosa, mas o caráter também é. Irmãos, eu te digo, todas as escrituras que são dirigidas a pessoas que estão sendo treinadas, ou a pessoas que estão sendo colocadas para fazer algo para Deus, e isso independente de ministério, de chamada ministerial, o Senhor, Ele elenca as qualidades morais antes das habilidades ministeriais. Lá em 1 Timóteo, são 14 características alistadas para aqueles que almejam o ministério. E o Senhor coloca ali de todas as características, apenas uma delas fala da habilidade ministerial em si, que é ser apto para ensinar, ou seja, ter uma unção para isso. As demais características anteriores, todas elas falam de caráter, falam de comportamento, falam de conduta. Falam, irmãos, de uma vida que pregue Jesus antes do microfone chegar na nossa mão. Então, as características morais, as características ligadas a caráter, a comportamento, elas precedem as características e as credenciais ministeriais. Elas são devidas, lógico, sem unção, sem as habilidades, sem o dom, ninguém faz nada. Mas, irmãos, o que a igreja cristã precisa entender é que uma coisa está caminhando com a outra. A gente não pode inverter a ordem. Não, eu tenho pressa de licenciar ou de ordenar pessoas, vai lá, faz, sendo que o caráter não foi tratado. Irmãos, é vergonhoso alguém ser reprovado.
Sabe, missionários estão indo ao campo missionário sem treinamento e estão envergonhando o nome do Senhor aonde passam. Porque são pessoas que não cumprem horário, são pessoas que não organizam sequer o seu próprio quarto, aonde moram, na casa da família que o recebeu. A gente sabe histórias assim, de pessoas que não têm disciplina, de pessoas que não são leais com aquilo que chega nas suas mãos, são intemperantes, são briguentas, são pessoas que não têm o domínio próprio. Amam as almas, têm chamado e tudo mais, mas a destemperança, as falhas de caráter têm reprovado esses missionários, esses ministros. Porque talvez lá atrás o tempo do treinamento, o tempo de treinar, o tempo de estar moldando coisas não foi observado e não foi valorizado. E eu te digo uma coisa, eu anotei aqui, homens e mulheres, isso foi do livro do Tony Cook, Qualificados. Homens e mulheres, eles não se tornam grandes por acidente. Sabe, irmãos, talvez essa palavra não seja aquilo que a sua carne quisesse ouvir hoje. Mas eu te digo, esse ensino, ele pode parecer tão elemental, você pode dizer, isso tudo eu já sei. Mas eu te digo, irmãos, ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. E se essa palavra estava no coração do Senhor, alguém aí, uma pessoa estiver recebendo, eu já vou estar muito feliz, porque essa palavra é para livrar a sua vida. É para livrar o seu caminho. É para remir o tempo. E ele disse lá no livro, olha, homens e mulheres, eles não se tornam grandes por acidente. São as suas escolhas que permitem que a graça de Deus leve-os ao lugar de grandeza. Ou seja, de que grandeza ele se referia aqui? O contexto lá do livro vai dizer. É fama, são milhares de likes, milhares de seguidores? Não. A grandeza que o autor se referia aqui é ter uma vida que reflita Cristo ao ponto de Gálatas 2:20 ser visto na nossa vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto de as pessoas nos reconhecerem como servos de Deus, sem que a gente pregue, sem que a gente tenha blusa com versículo ou coisas assim. É uma vida de boa reputação, que traz o nome do Senhor a ser glorificado. Então essa grandeza, ela não acontece por acidente. Ele disse aqui, olha, são as escolhas. Irmãos, as pequenas renúncias diárias, elas vão acumulando para nós. É como uma caderneta de poupança. Sabe, eu entendo assim, as pequenas renúncias que eu faço dia a dia, elas vão somando para mim um futuro e uma vida de glória, um testemunho sólido, coisas que eu estou ali, talvez hoje, abrindo mão, por eu entender que eu sou uma serva de Deus, eu não vou pegar nisso, eu não vou ver isso, eu não vou falar isso, eu não vou me vestir dessa forma, eu não vou fazer dessa forma. Pequenas renúncias, elas vão juntando para nós um grande tesouro, chamado caráter cristão. São as renúncias pequenas do dia a dia que a gente vai deixando, que a gente vai entendendo que não pertencem mais a essa estação que a gente está vivendo, que vão acumulando para a gente um histórico e deixando um legado. Um legado, ele é construído dia a dia. Um legado não se constrói em uma semana, em um mês, em um ano. Eu ouso dizer nem talvez em 10, mas em uma vida. Entende, irmãos? E eu coloquei aqui, são valores e princípios respeitados no dia a dia que forjam o nosso caráter e que nos preparam, que nos qualificam para sermos testemunhas efetivas do Senhor. Então, valores, princípios respeitados. E eu te digo, eu volto a dizer, os princípios de Deus, o método de Deus, a forma como Deus treina, ela não mudou. E eu te digo, aquilo que era importante para Deus, lá em Êxodo, quando ele delimitou os critérios para escolher aqueles homens, o critério colocado aqui por Jesus, os critérios colocados por Paulo, pelo Espírito Santo, irmãos, todos esses seguem uma linha, a mesma linha. Se a gente parar para estudar, eles seguem a mesma ordem, a mesma linha. Caráter e unção. Caráter e chamado ministerial. Vida de testemunho e depois uma vida diante de um público ou diante de um palco ou com um microfone na mão. As coisas têm que estar na ordem. E a gente não pode, em detrimento de uma, desfavorecer a outra. Nós temos que trabalhar o nosso caráter e sim, sermos cheios do Espírito, buscar oração em línguas, fazer o rema, treinamentos, coisas assim, mas sem deixar de entender
que aquilo que é prioridade para Deus continua sendo prioridade. E nós da Igreja Verbo da Vida Lamarão, na pessoa do pastor Fábio, comigo, os líderes, a gente, irmãos, procura seguir a Bíblia muito de perto, o mais perto que a gente puder. E a gente também, quando a gente está treinando ministros, a gente não vai abrir mão dos critérios e daquilo que Deus determinou. O tempo é um fator que não mudou e não vai mudar. Treinamento leva tempo. Ainda que a nossa carne se esperneie, que a gente já se ache pronto, mas tem tempo demais. Mas, querido, eu te digo, quanto mais você for treinado, mais efetivo você terá e menos chance você terá de tropeçar e de vir a ser um escândalo, sabe? Tempo de treinamento, como a gente aprende no Rema, não é tempo perdido. E eu vou te dizer uma coisa, olhe bem para mim, especialmente quem já está no ministério, ou quem tem uma chamada e já está efetivo nisso. Você vai olhar para mim agora e você vai concordar. Quando a gente entra, irmãos, para fazer efetivamente aquilo que Deus nos chamou, a gente ainda se acha despreparado e a gente ainda se acha, irmãos, que precisa de treinamento. Deus, Senhor, não dá para o Senhor dar uma pausa e me colocar mais um pouco no treinamento, não? Eu acho que eu ainda não sei. Esse é o sentimento que a gente tem. Nós somos treinados 14 anos na igreja sede. 14 anos não são 14 dias. Foram 14 anos servindo em praticamente todos os departamentos da igreja, sendo treinados, sendo colocados, irmãos, naquela posição que o Senhor queria que nós estivéssemos, naquela estação, para que hoje a gente possa estar aqui, podendo ser uma bênção para vocês. A gente é perfeito? Não. A gente não falha? Não. A gente se acha, irmãos, pronto em tudo? Não. Mas eu te digo, aquele tempo, aqueles anos, aqueles meses que talvez em alguns momentos pareciam intermináveis, eles geraram para nós um fundamento no qual hoje nós estamos colocados sobre ele e nós podemos nos colocar como exemplo para vocês. Não para que a gente se engrandeça, não é isso. Mas a gente pode olhar para vocês e dizer, me imitem naquilo que eu imito Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores naquilo que eu imito a Cristo. E tem uma outra escritura que eu quero que você vá lá, por favor. A gente não poderia deixar de ler essa escritura, falando sobre critérios que Deus usa, falando sobre treinamento de caráter, falando sobre as qualificações que Deus espera de nós como filhos. Atos capítulo 6, eu quero que você vá comigo, versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3. Vocês estão recebendo? Amém? Eu amo ensinar sobre essas coisas, elas são preciosas para mim, elas são importantes para mim. E eu, irmãos, nunca quero perder de vista isso. Achar que eu já tenho uma determinada experiência ou algo assim e deixar essas coisas de lado, porque afinal de contas elas são só fundamento. Não, irmãos. Eu quero entender sempre que eu preciso estar constantemente olhando para essas verdades e praticando na minha vida, amém? Atos capítulo 6 é um momento da Bíblia, quem não sabe o contexto, eu vou brevemente falar para a gente não ter que ler tudo, não dá tempo. É um momento em que a igreja ela estava crescendo muito, ela cresceu muito rápido e a igreja precisava de pessoas para organizar os serviços da igreja, distribuição de cestas básicas, organizar o recebimento desses alimentos, a distribuição, e isso estava ficando muito pesado para os apóstolos. Eles estavam com o tempo deles comprometido de leitura e de oração, fazendo esse serviço que também era necessário, mas que estava sendo, em determinado momento, pesado para eles. Então, o Espírito Santo orientou eles, vai lá e separa alguns homens com tais características para que eles se encarreguem desse serviço e vocês possam ter mais tempo para leitura, para oração e para o ensino da palavra. E no versículo 3, eu quero que você grife todo o versículo 3, se você quiser aí na sua Bíblia, é o versículo-chave desse capítulo, pelo menos desses primeiros versículos, diz assim, Atos 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, você pode colocar aí, grifar, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos desse serviço. Eu coloquei aqui, na Bíblia Viva, essa parte que fala boa reputação, diz assim, escolham 7 homens em quem todos possam confiar. Ou seja, escolham homens confiáveis. A Bíblia Viva traz boa reputação aqui, traduzida como alguém confiável. E eu quero te fazer uma pergunta, irmãos. Se alguém chegasse hoje para perguntar algo a respeito de você,
qual seria a primeira palavra que essa pessoa falaria ao seu respeito? Por exemplo, alguém chega e diz: você conhece Cássia? Sabe quem é ela? Aí aquela pessoa vai responder: eu sei quem é. É aquela que... Qual seria a primeira palavra que alguém descreveria a mim e a você? Essa é uma pergunta que eu quero fazer, eu já fiz a mim mesma, eu quero que você faça para si mesmo, que você mesmo responda. Como que as pessoas estão nos vendo, nos conhecendo e nos reconhecendo? Qual é a nossa reputação no nosso ambiente de trabalho, na nossa faculdade, na nossa igreja local, entre os nossos parentes? Qual é a nossa reputação dentro de casa? Essa é a mais fiel de todas. São as pessoas que moram, que convivem com a gente. Qual é a imagem que as pessoas têm de nós? Eu anotei aqui algo sobre essa palavra imagem, que John Maxwell ele falou. Eu li isso num livro, eu trouxe para vocês. Ele disse o seguinte, veja: imagem é o que as pessoas pensam que nós somos. Caráter é quem realmente nós somos. Ele disse isso sobre o caráter, John Maxwell. Eu achei muito interessante. Imagem é aquilo que as pessoas pensam que a gente é. Mas o caráter é quem realmente nós somos. Então, será que a imagem que nós estamos passando, ela condiz com o nosso caráter? Ou existe uma divergência entre imagem e caráter? Irmãos, se existe uma divergência entre elas, existe alguma coisa que precisa ser consertada na nossa vida. Porque a nossa imagem, ela tem que ser fiel ao nosso caráter. Aquilo que nós somos tem que ser de fato aquilo que as pessoas veem. A gente não pode ter uma forma de atuação, uma forma de agir, um linguajar, um comportamento na frente de pessoas e por trás a gente ter um outro comportamento. Isso não é algo que glorifique o nome do Senhor. Sabe, qual é a nossa fama, qual é a nossa reputação? Será que, de acordo com a Bíblia viva, será que nós somos pessoas confiáveis? Será que pessoas podem confiar dinheiro na nossa mão? Será que pessoas podem confiar aquilo que elas têm de precioso na nossa mão? Será que nós somos confiáveis quando alguém confia algo para que a gente faça? Será que nós somos confiáveis nisso? São perguntas para a gente responder nessa manhã. E eu coloquei aqui, algo também que veio ao meu coração. Veja, atalhos, eles podem até trazer resultados rápidos. Eles trazem, de fato. Mas, geralmente, eles comprometem o nosso caráter. Irmãos, será que a pressa em chegar em algum lugar, ou de ser alguma coisa, ou de demonstrar alguma coisa? Irmãos, será que a pressa em chegar lá, será que a pressa em ver esse resultado, em ver pessoas nos aplaudindo, ou em ver reconhecimento, será que a pressa nessas coisas vale a pena o preço que a gente vai pagar por elas? Atalhos, eles nos levam mais rápido, mas eles geralmente são caminhos sem segurança. Geralmente são estradas, atalhos, quando a gente vai por uma rodovia e a gente pega um atalho, algum caminho para cortar, para diminuir a distância. Geralmente a gente pega atalho porque a gente está com pressa. Geralmente são vias não sinalizadas, geralmente são vias que o GPS não reconhece, geralmente são vias que não são iluminadas, são caminhos que não trazem uma segurança para quem trafega por eles. Esse exemplo ele veio agora e ele é muito claro para a gente entender. Atalho não é um caminho seguro. Ele nos leva mais rápido, de fato, mas ele compromete a nossa segurança. E atalho na vida cristã é como lá naquela rodovia. Ele não é sinalizado, ele não tem as placas devidas, ele não é pavimentado por aquilo que Deus colocou. Não, ele nos coloca, irmãos, em risco. E tem muita gente hoje em dia buscando atalho para chegar não sei aonde, para fazer não sei o que, para ser não sei o que lá. E isso compromete o nosso caráter, passando por cima de pessoas, falando mal de pessoas para o nosso chefe, para talvez de alguma forma a gente se destacar. Irmãos, isso não é comportamento adequado para um filho de Deus. Sabe? Colocando para nós o crédito de trabalhos que nós não fizemos. Olha aí quem está terminando TCC nesses dias, quem está prestando concurso ou coisas assim. Não é certo você levar o crédito por um trabalho feito por terceiro. Irmãos, quando eu cito algo aqui, eu tenho o zelo e a hombridade e o caráter de citar a fonte. Não fui eu que disse essa frase, não fui eu que a escrevi. Eu não posso tomar o crédito para mim de algo que eu não falei, de algo que eu não escrevi.
Então, é lícito e é honesto você citar as fontes das quais você se utiliza para fazer trabalho acadêmico, para prestar algum concurso, ou quando você prepara um estudo. Se não foi você que falou, você tem que prestar conta da fonte de onde você tirou. Isso eu aprendi na universidade. Sabe? Quando a gente não faz isso, sabe o nome que se dá? Plágio. Plágio é crime. E tem muito irmão aí fora, irmãos, plagiando. Espiritualmente falando. Então, a gente não pode, irmãos, receber o crédito de algo que nós não construímos. Receber a glória, ou a honra, ou o elogio de algo que a gente não fez. Isso é errado. E eu sei porque sei que essa palavra agora é uma palavra de conhecimento para alguém que está ouvindo. Se não foi você que fez, seja honesto e diga a fonte. Dê o crédito a quem é devido. Isso, irmãos, é caráter cristão. Isso é pregar a Cristo sem palavras. É sermos honestos, amém? Atalho não é um caminho seguro. Então eu te digo, essas qualificações que o Senhor colocou aqui, ó. Perceba que boa reputação, olha que interessante, ela vem antes do enchimento do Espírito. Por quê, irmãos? Porque na grande maioria das vezes, como eu falei aqui, 90% do nosso dia, talvez até mais, a gente não passa de microfone na mão e pregando para a multidão. A gente passa no nosso trabalho, é na faculdade, é dentro de casa, é nos relacionamentos. Então, essa grande maioria de tempo é aonde essa boa reputação vai nos qualificar para que quando pessoas precisem desse enchimento do Espírito, a gente tenha credibilidade para mostrar para elas o que é alguém cheio do Espírito. Uma coisa, irmãos, não anda sem a outra. Mas a igreja, de um modo geral, especialmente, e agora eu vou falar com muito cuidado, eu vou falar com muito amor, eu vou falar bem devagarzinho. Passa, presbítera, venha, filho. A gente percebe um descrédito. Irmãos, essa palavra é forte dentro de mim. Descrédito. Sabe, por parte de vizinhos, por parte até de irmãos que são de segmentos tradicionais, como a gente costuma falar, eles se escandalizam. Sabe, irmãos, tem igrejas, entre aspas, eu posso colocá-las, em lugares em que pessoas, a vizinhança, está fazendo abaixo-assinado para fechar essa tal igreja. Porque o som é ensurdecedor de 2 horas da tarde a 10 da noite. Entra a madrugada dentro com som alto. Aí alguém vai lá e pede para baixar. Sabe o que esse, entre aspas, pentecostal diz? É o meu espaço. É o meu momento aqui. Ah, isso é coisa do diabo, é o diabo que está nos perseguindo. Não, irmãos, é a lei. Existe a lei que nos coloca como alguém que respeite o próximo. Aí fica lá caindo na unção, aquela bagunça. Um cai para aqui, um cai para acolá. E os vizinhos odiando o barulho. Irmãos, a reputação de uma, entre aspas, igreja assim, é tão ruim que o pessoal quer que feche. Irmãos, isso é triste, isso não glorifica o nome do Senhor. E você que está me ouvindo, você líder, se tem algum líder me ouvindo, irmãos, em nome de Jesus, a gente prega Cristo primeiro com a boa reputação. Irmãos, os meninos do som estão aqui, são minha testemunha, eu sou até chata às vezes, quando eles estão lá no ensaio. Gente, cuida no volume, baixa a porta da igreja, faz um ensaio no volume baixo, fala baixo. Eu estou aqui sendo regulada pela censura, porque de fato, irmãos, eu estou aqui, fala baixo, que eu glorifico. Às vezes eu esqueço que eu estou num apartamento, aí eu tenho que falar baixo, eu tenho que falar baixinho. Mas eu te digo, irmãos, essas igrejas com esse comportamento, se dizendo pentecostais, negligenciando essa boa reputação, não estão pregando Jesus. Não estão, na verdade, pregando o Cristo que o mundo precisa ver. A gente tem que ter decência, educação, moderação. A gente tem que ter, irmãos, entendimento de que o meu direito, ele começa, ou ele termina quando começa o do próximo. Isso vale, irmãos, para todo ser humano na face da terra. O meu direito, ele acaba quando o seu começa. Então, eu não posso, de repente, em nome da minha fé, colocar uma caixa de som no volume altíssimo, com louvores, para, não, eu estou evangelizando. Não, você está causando ódio no seu vizinho, porque ele não quer ouvir a sua música cristã. Ele tem direito de ouvir o programa dele, o futebol, o jornal, o que ele queira. A gente não pode, sabe, irmãos? E a gente coloca essas coisas, entre aspas, do Espírito, na frente da reputação, e fica uma embananação, fica horrível. A gente tem que entender que o primeiro critério que o Espírito Santo orientou os apóstolos a procurarem alguém para servir foi a boa reputação. Ei, fulano, é alguém que tem boa reputação? O pessoal do trabalho confia nele? A família dele traz um bom relato? A esposa, o esposo, os filhos? Ele tem uma boa reputação no comércio, lá no seu trabalho? Escolha esse.
Irmãos, em seguida ele fala desse enchimento do Espírito, dessa habilidade sobrenatural que, aliado a uma boa reputação, é o ideal de Deus. Qual é o ideal de Deus? Que uma boa reputação caminhe junto com alguém fervoroso de Espírito. E não, irmãos, alguém que apenas ora em línguas e xarará, xarará, e cai e levante, e seja alguém fofoqueiro, seja alguém intemperante, que compre e que não pague, mal educado. Não, irmãos, isso vai negar o seu testemunho. Você pode orar em línguas mais do que todos, você pode ter visão, interpretação, ser arrebatado. Mas se você é uma pessoa malquista, que tem um mau testemunho, pode crer, você não está exercendo o seu chamado, como a Bíblia nos manda exercer. Você pode, irmãos, profetizar, cuspir fogo, mas não foi para esse chamado, separado do chamado de ser filho que Deus te chamou. Primeiro fomos chamados a ser filhos. Lembra de Romanos 1? Fomos chamados a ter uma boa reputação e também sermos fervorosos de Espírito, sermos cheios do Espírito e sabedoria. Amém, irmãos? E para encerrar, nós vamos falar sobre excelência. Número 3, excelência. Eu quero que você abra, por favor, também no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vocês estão recebendo, irmãos? Talvez seja um ensino que a gente não caia na unção, que a gente não fique muito empolgado assim ao primeiro momento. Mas eu te digo, o seu espírito ele está sendo bem alimentado. E essas verdades, elas podem colocar você na rota certa que o Espírito Santo traçou para você. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 37. Irmãos, olha que escritura preciosa nós vamos compartilhar agora. Que escritura linda que me abençoou, que está aqui grifado. Eu procurei em várias versões. É uma escritura que traz uma verdade tão maravilhosa, que além do chamado, além do nosso caráter cristão sendo edificado, com a proximidade com Ele, nós também temos que ter a excelência na nossa vida. Veja, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Independente da versão que a gente vai ler, ele trouxe em suma praticamente as mesmas palavras. Diz assim, ó, Marcos 7,37, já está aqui. Está escrito, ó. Eles se maravilhavam sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. Irmãos, quando o Espírito Santo me chamou para essa escritura, e eu comecei a ver aqui, que aquilo que falavam de Jesus era o seguinte, olha a fama de Jesus. Ele é alguém que faz, não uma parte, não 90%, mas ele fazia tudo esplendidamente bem. Isso aqui, irmãos, fala de excelência. Isso aqui, irmãos, fala de integridade e de zelo sobre aquilo que está sendo feito. Na versão original, tem uma palavra que os meninos vão colocar. Eu não sei se eu passei para vocês, eu acho que não. A palavra aqui é kalos. Essa palavra aqui, essa expressão, esplendidamente bem. No grego é uma palavra, é K-A-L. Ele tem um sinal em cima do O, que ele torna tônico, eu vi isso na internet. Kalos, S no final, kalos. Olha o que essa palavra significa, veja. Esplendidamente bem. No original significa não deixar espaço para reclamação. Eita glória! Esplendidamente bem, no grego, é a palavra kalos, que significa não deixar espaço para reclamação. A Bíblia está dizendo que tudo o que Jesus fazia, ele não deixava espaço para reclamação. Ele fazia tudo de forma esplêndida, de forma excelente. Irmãos, outra pergunta para a gente refletir, para a gente se analisar, se examinar. Será que aquilo que nós estamos fazendo, será que coisas que pessoas nos pedem para fazer, ou os serviços, as tarefas que nos são confiados, será que nós estamos fazendo de forma esplêndida, como Jesus? Será que nós estamos fazendo de tal forma que não deixe espaço para reclamação? Eu vou te dizer uma coisa, quando nós indicamos alguém para algum serviço, isso eu vou falar agora com muito amor, eu vou falar agora tentando ser o mais clara possível. Quando alguém te indica para uma oportunidade de trabalho, essa pessoa que te indicou, ela está comprometida.
Porque, na verdade, ela só te indicou porque ela percebeu em você habilidades, aptidões para ocupar aquele cargo. Aí, de repente, você faz a entrevista, é contratado por causa de quem te indicou. Na verdade, você é indicado, muitas vezes é por isso. Aí você começa a desempenhar a tarefa, daqui a pouco a pessoa liga para quem indicou: olha, você me indicou fulano, mas o trabalho está sendo tão mal feito. Ele está batendo ponto na hora errada, mentindo na hora que entra, mentindo na hora que sai, não está limpando da forma correta, não está prestando os relatórios da forma correta. Eu estou tão insatisfeito. E aí a pessoa que te indicou, morta de vergonha, diz assim: tenha mais um pouco de paciência, talvez ele vá se adaptar. E dali alguns dias se passam e a pessoa liga novamente: não mudou, vou ter que demitir. Eu te digo, irmãos, além de envergonhar quem te indicou, você acabou de fechar a porta para um próximo irmão em Cristo, que talvez poderia ser indicado para aquela vaga e ser uma bênção. Mas tanto quem indicou como quem empregou estão tão constrangidos que aquela porta foi definitivamente, talvez, fechada para um próximo irmão que pudesse ocupar aquela vaga. Então, além de se prejudicar, você também prejudicou o próximo, envergonhou quem te indicou e deixou uma má reputação na empresa que te contratou. Isso eu falo agora, falando a respeito dos irmãos da nossa igreja local. A gente já teve algumas indicações que foram constrangedoras, de pessoas nos ligarem dizendo: olha, eu só empreguei porque foi indicação de vocês, mas o serviço está deixando muito a desejar, eu não tenho mais como sustentar. E sabe os projetos que aquele empregador tinha? De assinar a carteira, de promover, de pagar cursos. Era uma oportunidade esplêndida, mas a falta de excelência, a falta de zelo e de respeito e de gratidão por quem indicou, impediu essa pessoa de ser abençoada. Então, eu quero falar aqui um recadinho do coração da mamãe, para quem está me ouvindo, até para quem não é filho. Se você é agregado, meu filho, receba por tabela. Quando você for indicado para algo, presta atenção, você tem o dever de fazer com muito mais excelência. Primeiro, por causa do Senhor. Segundo, porque por quem te indicou. E terceiro, para que no dia que você saia dessa vaga e vá para uma outra vaga, você deixe um legado de boa reputação, para que outros irmãos ou outra pessoa ocupe aquela vaga. Isso eu vou ensinar, irmãos, sempre. E eu ensino com todo o meu coração. Pessoas, inclusive da nossa igreja, perderam grandes oportunidades por não fazerem um serviço com excelência, como Jesus fazia. A Bíblia diz que ele tudo fazia esplendidamente bem. Então, excelência é um traço de caráter que eu senti muito forte, irmãos, de destacar como sendo esse outro elemento tão importante que deve fazer parte da nossa vida. E, para encerrar, a palavra sabedoria, lá em Atos 6,3, eu quero que os meninos coloquem. Lembra que a gente acabou de ler Atos 6,3 e a Bíblia falou de boa reputação, que é um caráter aprovado, ser cheios do Espírito Santo, que diz respeito a alguém que ora, que lê a Bíblia, alguém que é fervoroso de espírito, e também falou de sabedoria. Eu fui pesquisar a palavra sabedoria. A palavra sabedoria é a palavra grega sofia. Essa palavra sofia, que foi traduzida para nós como sabedoria, olha o significado dessa palavra. Irmãos, presta atenção o que o Espírito Santo disse aqui. Olha, significa inteligência ampla e conhecimento sobre diversos assuntos. Eu vou repetir. Sabedoria, lá em Atos 6,3, é a palavra sofia, uma palavra grega, que significa inteligência ampla e conhecimento sobre diversos assuntos. Sabe o que conhecimento sobre diversos assuntos nos diz? Excelência. Alguém que estuda, que se qualifica e que é habilitado e qualificado para boas oportunidades. Sabe o que o Espírito Santo disse em Atos 6,3? Olha, você tem que procurar alguém que seja confiável. Você tem que procurar alguém que tenha o temor ao Senhor, que seja cheio do Espírito fervoroso. E você também tem que procurar pessoas habilidosas e que façam com excelência esse serviço. Irmãos, o Espírito Santo não queria apenas alguém para descarregar o trabalho. Não, qualquer um serve para juntar os alimentos, para limpar. Não, qualquer pessoa serve, de qualquer forma. Não.
para fazer aquela tarefa de distribuir alimentos, que alguém pode dizer, isso qualquer um faz. Mas sabe que sob a ótica do Senhor, qualquer tarefa que um filho de Deus faça, ele deve fazer com excelência, com sabedoria. E sabedoria fala de inteligência, fala de conhecimento sobre diversos assuntos. Então, irmãos, essa história de dizer, não, Deus vai me usar, independente do meu grau escolar, eu não preciso de estudo, de conhecimento, porque o que Deus precisa é que eu seja cheio do Espírito. Essa é uma parte da verdade, não é a verdade completa. Presta atenção. O pastor nos ensinou quinta-feira que, nossa, foi muito bom. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é o nosso marco, o nosso fundamento, a nossa base. Ela tem que ser a prioridade na nossa vida. Mas sabe que filho de Deus também tem que estudar, irmãos. Uma graduação, ela não vai te diminuir a sua espiritualidade. Vocês estão me entendendo, irmãos? As coisas caminham bem equilibradas. O pastor ensinou muito bem quinta-feira. Pessoas que estão substituindo a palavra por cursos, ideologias e filosofias humanas. Isso não é o ideal de Deus. Mas sabe que quando o Espírito Santo ele colocou aqui boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria, ele colocou o pacote completo. Alguém que seja confiável, alguém que seja cheio do temor ao Senhor, que não negocie princípios e alguém que tenha inteligência e conhecimento sobre diversos assuntos. Na escola bíblica em que Ivone nos ensinou sobre administração financeira, ele baseou o estudo dele maravilhosamente bem na palavra de Deus. A palavra é rica em todo tipo de assunto, mas a bagagem que ele adquiriu na universidade, no curso de economia, irmãos, eu não posso dizer que o conhecimento que Ivone adquiriu é de todo desprezado, não serve para nada, não. Júnior Rodrigues se formou, por exemplo, em engenharia civil, apresentou o TCC semana passada, ele já está galgando e projetando um mestrado para ser um professor numa universidade. Será que um jovem como ele, com boa reputação, fervoroso, quem conhece Júnior Rodrigues sabe que ele é um jovem fervoroso, que teme ao Senhor, será, irmãos, que essa graduação, que esse mestrado não vai favorecer que o evangelho seja pregado dentro da universidade? Ou será que só o pessoal de filosofias diferentes da Bíblia devem ocupar esses cargos? Não, irmãos, homens cheios do Espírito, de boa reputação, devem ocupar cargos públicos, sim, para que o nome do Senhor seja glorificado lá dentro. Sabe, a gente tem uma irmã nossa, uma filha nossa, que ela é enfermeira, e ela, compartilhando com a gente, ela disse, nossa, eu nunca preguei tanto como nesse tempo dessa pandemia. Eu chego com um sorriso, meus colegas já me abraçam, recebem. Olha, você tem trazido fé para a gente, tem trazido ânimo. Irmãos, é muito pesado o clima de hospital. E uma enfermeira com boa reputação, cheia do Espírito, tem sido a resposta de Deus nesse tempo de pandemia lá dentro. Talvez eu e você não estejamos lá por N razões, mas Deus plantou alguém lá por causa do conhecimento dela nesse assunto, ela está lá dentro. Então, a gente não pode ser ignorante também e dizer que basta, talvez, um ensino fundamental ou não prosseguir com um estudo. Irmãos, um diploma universitário, ele tem o seu valor, ele tem o seu lugar. A gente alia o conhecimento como uma porta. Abriu a porta, a gente entra. E uma vez lá dentro, quem vai convencer o pecador, de fato, é o Espírito Santo, é a unção na nossa vida. Mas eu te digo, de repente, esse conhecimento sobre diversos assuntos, que é o que o Espírito Santo trouxe ali, é uma ferramenta para Deus usar. É uma estratégia de Deus para te inserir em determinados contextos para que Cristo seja pregado lá dentro. Um advogado, um juiz, uma professora, um profissional liberal, no seu ramo de negócio, ele está lá inserido no seu comércio, pregando Cristo. Então, irmãos, quando o Espírito Santo disse, tem que ter boa reputação, ser cheio do Espírito e ter sabedoria. Cheio do Espírito ficou no meio. Eu tenho uma boa reputação, eu tenho conhecimentos diversos, seculares, naturais, acadêmicos, mas eu junto esses dois braços ao enchimento do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu vejo aqui um equilíbrio. Não é alguém que é tão natural ao ponto de negligenciar as coisas do Espírito, e não é alguém tão somente voltado para as coisas do Espírito e que se fecha para outros conhecimentos e outras oportunidades de crescimento. Ficou claro, irmãos? Então, eu acredito que o Espírito Santo ele é muito equilibrado, como o pastor ensinou na quinta-feira também. Nós temos que entender que as coisas de Deus não podem ser substituídas.
Mas a gente tem que entender, irmãos, que o conhecimento sobre outros assuntos também, por exemplo, um curso acadêmico, a gente tem meninas na igreja formadas em pedagogia, elas estão dando aulas particulares em casa e aquelas crianças estão sendo afetadas com a palavra. A pedagogia abriu uma porta para que elas tivessem acesso a essas crianças e pudessem alcançá-las com o amor de Deus. A gente tem que entender, irmãos, o segredo é o seguinte, é colocar a palavra como primeiro, como marco, como cerne da nossa vida e as demais coisas nos seus devidos lugares. Eu acredito que tudo vai dar certo quando a gente faz assim. A gente tem médicos no ministério, a gente tem advogados no ministério, lá na liderança do Ministério Nacional, a gente tem irmãos de todo tipo de segmento, o irmão Tiago Garcia, por exemplo, é um advogado brilhante, e o conhecimento dele nesses diversos assuntos possibilitou que ele fosse usado no ministério, além de ser um mestre maravilhoso, como alguém de peso no ministério para avaliar as questões jurídicas, por exemplo. Ele é aquela pessoa que avalia as coisas de acordo com a lei, ele é o apoio para o ministério nas questões jurídicas. Isso é bênção. E esse conhecimento jurídico não o desqualificou como um homem cheio do Espírito. Ele é um mestre maravilhoso. Então, eu acredito que o equilíbrio, colocar as coisas nos seus devidos lugares, é o que o Espírito Santo tem para nós. Nós fomos chamados para ser filhos. O nosso caráter, ele tem que ser tratado e trabalhado estando próximos a Jesus. E a excelência, irmãos, tem que ser a marca na nossa vida. Se você for fazer uma comida... Irmãos, eu não sei cozinhar muita coisa, mas nesse período de pandemia, eu fiz 3 pudins, foi um recorde. Eu fiz 2 pudins em 25 anos. E em 3 meses eu fiz 3 pudins. Eu acho que isso é um marco. E, irmãos, o primeiro ficou mais ou menos, o segundo ficou... mais ou menos, mas o terceiro, irmãos, eu desenformei. Gente, presta atenção, para tudo. Eu nunca desenformei um pudim na minha vida. Eu achei que ele ia ficar todo bagaçado. Irmãos, ficou inteiro, ficou lindo. Eu disse, Pai do céu, eu fiz com tanto amor para esses meninos. Foi excelência, eu dei o meu melhor. Então, numa coisa tão simples, o Senhor me ensinou. Tudo que você se propuser a fazer, é um geladinho, é um bolo, é lavar uma roupa, é arrumar uma casa, é fazer um relatório na sua empresa, é organizar as coisas na sua igreja local, qualquer coisa. Irmãos, é devido à excelência, é necessário a excelência. A marca e a fama de Jesus era de que ele fazia tudo esplendidamente bem. É um homem cheio do Espírito, um homem que sempre esteve ali. Como homem, ele foi um homem cheio do Espírito. E o conselho do Senhor é, irmãos, sempre coloque a palavra em primeiro lugar. Procure fazer com excelência. Sabe, a gente tem cursos online, gratuito. A Crisinha colocou esses dias sobre treinamento para trabalhar com crianças. É um treinamento que visa trabalhar por setores, berçário, a parte de aulas lúdicas, ela colocou no nosso grupo. São cursos gratuitos. Eu achei muito interessante. São qualificações para quem trabalha no DI, por exemplo. Isso é conhecimento sobre diversos assuntos. É você procurar crescer, melhorar, utilizar todas as ferramentas que forem possíveis para que você faça com excelência aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém, meus queridos? Essa era a palavra que eu tinha nessa manhã. O pastorzão, ele vai vir aqui, ungido, maravilhoso. E era isso. Eu amo vocês demais. Deus é bom, Deus é fiel. Mandar um abração. Vou tentar lembrar algumas pessoas que eu não falei no começo. Eduardo Sampaio, Lorene Everton, Mirelle Almeida, Adelina Maria. Muita gente boa aqui, de Deus. Nós amamos vocês. Eu acho que Carol Andrade não falei, né? Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Deus é bom. Carlos Barbosa, que foram pessoas que chegaram depois, por isso que eu não falei. Marta Ferreira. Então, amamos todos vocês. O Ale e Marcelo, um beijão. Deus é bom. Crisinha. Rafaela Ferreira, eu acho que eu não tenho certeza se falei. Letícia Santos. Jeane Santos. Deus é bom. Crislande. Então, amamos vocês demais. Só pontuando, porque como Cássia fez a citação da minha mensagem, então, é muito bom. Eu não fui contra nenhuma profissão na minha mensagem. Eu acho que Cássia deixou claro, mas eu preciso estar seguro disso. Então, não fui contra. O que eu pontuei, o meu contexto foi que para curar, salvar, libertar, batizar com o Espírito Santo, basta o conhecimento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é suficiente para fazer a obra de Deus. Amém? É o suficiente para pregar o Evangelho de Cristo, conhecer as Escrituras e ser cheio do Espírito Santo. Qualquer outro tipo de conhecimento não vai ser suficiente.
não será eficaz no sentido de salvar vidas, transformar vidas, curar vidas. Foi nesse contexto que eu falei. Outros conhecimentos podem abrir porta. Né? Paulo chegou onde chegou porque ele era poliglota, porque ele tinha muito conhecimento, embora ele disse, olha, todo o meu conhecimento considerei como esterco, como lixo, para conhecer a Cristo, a supremacia do seu poder, o poder da sua ressurreição. Ele sabia que todo aquele conhecimento, todos aqueles idiomas, tudo que ele aprendeu, não foi suficiente para libertar, curar, abençoar vidas, mas abriu portas para que ele chegasse até lá, bem como os médicos têm sido um instrumento de Deus para curar pessoas. Glória a Deus pela medicina. No entanto, não, eu vejo médicos sabendo que a medicina tem um limite. Né? Eu vejo médico pregando, ganhando almas nos hospitais, enfermeiras orando pelos enfermos e sendo curados no nome do Senhor. Porque a medicina tem um limite. Amém? E Deus é bom. Eu espero que tenha sido claro. Quero mandar um abraço, a Cássia está mandando aqui um abraço para Ana Santos e para Daiane, são aniversariantes, né? Daiane de Jefferson. Jefferson, que é o do buffet. Jefferson do buffet, empreendedor. Se quiser, olha, ele é conhecido como um dos, se não o melhor, um dos melhores buffets de Aracaju, de Sergipe. É o de Jefferson da nossa igreja. Olha que honra. Então, o buffet dele é realmente chique, divino. Ele é um mestre cuca. Excelente, o mestre de cozinha, excelente. É muito bom. Então, vai lá no nosso site e veja lá o buffet de Jefferson. É bênção demais. Amém? E Deus é insubstituível, a sua palavra é insubstituível, o conhecimento de Deus é insubstituível e não pode ser substituído para outras coisas, a não ser fazer a obra de Deus. Então, e agora? O que nós fazemos? Somos gratos a Deus. Os diáconos. Coloca os diáconos do dia aí. Vê se eu... São diáconos ungidos, são os casais aí. Olha aí, Nanda e Jairo. Nossa querida Aninha e Don Jones. Diáconos ungidos. Amamos vocês, saudades. Tem mais diácono aí. Oh, rapaz. Alice e Mirella. Tem Duda e Isaías. Amamos vocês demais. Vocês são bênçãos. Bênçãos de Deus. Tem mais diácono não, né? Hoje de manhã são os diáconos da fé. Isso é fé, irmãos. Aí. A fé chama existência. Amém? Tem mais alguma coisa? 2 novos empreendedores. Cadê os 2 novos empreendedores? Ah, Lorena, eu sei que... Olha. Lores Cakes, bolos e tortas. Lorena Félix é uma bênção. Ela entende, fez cursos e mais cursos nessa área de culinária. Ela é formada em gastronomia, é uma das áreas da culinária, gastronomia. Maravilhoso. Então, é bom demais, não é? Pronto, aí, ela foi formada em gastronomia, mas ela depende do poder de Deus para cozinhar, da inspiração que vem, o amor de Deus que está nela para fazer uma boa comida, não é? Deus é bom. Tem mais outra? Olha, é Rejane, a nossa psicóloga ungida. Atendimento clínico psicológico através da abordagem do psicodrama. É muito bom, psicodrama. Muito bom. Conheço muito sobre o psicodrama. É maravilhoso. É uma viagem realmente. Literalmente uma viagem, irmão. Só quem participa sabe. É um sucesso. Ela é uma psicóloga cheia de Deus, do Espírito, na palavra. Amém. Ela alinha a palavra à psicologia. Não a psicologia à palavra. Então, isso é muito importante. Ela sabe que a psicologia, a mente humana, eu já falei até na outra mensagem de quinta, nós podemos fazer muitas coisas com a mente humana, mas tem um limite, não é? E tem um limite, a mente humana tem um limite, mas as coisas do Espírito não têm limite. Amém? E temos profissionais médicos na nossa igreja, são maravilhosos, ungidos. E ela também, eu recomendo, ela fez até um trabalho recente lá na igreja com algumas crianças que estavam com problemas na família, com seus pais, e foi maravilhoso. O que Deus usou, Rejane, foi maravilhoso. Isso é importante demais. Então, tem mais alguma coisa? A conta da igreja está aí para você dizimar, fazer a sua transferência, seu depósito, ou
Se quiser ir lá na igreja de segunda a sexta, de 9 a 1, nós temos nossos ministros auxiliares lá, dando plantão. Tem Samuel e Carol, Samuel Araújo e Carol. Tem Vônia e Margarete, não é? Tem Edirane, nossa secretária. Todos estão lá para receber seu dízimo, sua oferta, orar, consagrar ao Senhor. Amém? Eu mesmo, o meu dízimo eu transfiro, a minha oferta eu transfiro para a conta da igreja. Então, Deus é bom, nós amamos você. Hoje à tarde, 5h30, não perca. Hoje à tarde eu vou falar, mais ou menos assim o tema da mensagem. Será, acerca da oração, será que precisamos, eu quero tirar essa dúvida sua hoje, de todo mundo, ou deixar você firme na certeza que você tem, mais firme ainda, se você não tem essa dúvida. Será que o que é preciso, será que eu posso ter fé na oração? Será que o correto é a vontade de Deus somente? Um exemplo. Por exemplo, alguém ora e diz, Deus só vai ouvir se for vontade dele. Será que é isso mesmo? Se não for a vontade de Deus, Deus não vai ouvir. Então, eu oro por cura, eu oro por uma provisão, por exemplo, e eu digo, seja feita a vontade de Deus. Se Deus não ouvir, então é porque não foi a vontade dele. Se o dinheiro não chegou, se a cura não se manifestou, é porque não foi a vontade de Deus. A minha fé está nisso. Será que isso é correto mesmo? Será que tem base nas Escrituras para pensarmos assim, como muitos dos nossos irmãos pensam assim? Independente de placa de igreja, muitos pensam assim. Estou orando, não sei se Deus quer que cure. Estou orando, não sei se Deus quer que prospere. Não sei. Então, eu quero estar tirando essa dúvida. Então, compartilha já hoje à noite, 5h30, o culto. Tenha expectativa que eu vou ministrar dentro dessa linha. E você vai se surpreender. Amém? Você vai se surpreender. Então, vai ser mais ou menos isso que eu vou ministrar hoje. Então, tá aí a oferta. Vou fazer a minha oferta também. Ter um irmão aqui que ofertou. Vou ofertar também hoje. Está no meu coração hoje de ofertar 10. Vou ofertar R$10. Olha que bênção. Isso é maravilhoso. E ia esquecendo. Geralmente, para não esquecer, eu oferto no começo. Mas hoje eu acabei esquecendo. Mas me lembrei quando eu vi a oferta da irmã. Então já ofertei agora. Glória a Deus. Deus é bom. Então Deus é bom. Declaro 100 vezes mais na sua vida. Estamos crendo que logo, logo vamos voltar à nossa construção. Nós temos o nosso advogado da igreja, que é Samuel Araújo, que é o nosso ministro auxiliar. Aquele que um dia, junto com outros ministros auxiliares, serão colocados por Deus como pastores, auxiliares, que vão estar me auxiliando. E ele é o nosso advogado da igreja. Olha que bênção, o direito, né? É alguém que a gente bota na linha de frente e vê alguma coisa, ele está vendo essa questão de construção, como é que vai ser liberado. E se tiver alguma coisa que a igreja precisa entrar na justiça, a gente vai pegar nosso advogado Samuel para representar a igreja. Só que a gente, Samuel, com todo respeito, ele não vai confiar tanto nas suas habilidades, que eu também sei que você nem tanto confia nelas, tanto quanto você confia na palavra. Aí nós vamos colocar você lá, o direito vai estar lá, mas também a oração vai junto, para abrir as portas para que Deus mova o juiz, para que o juiz não seja comprado, para que o juiz seja sensível, seja sábio, siga a lei. Então nós vamos estar orando. Então a gente confia nas habilidades de Samuel, mas confiamos mais na oração. Amém? Deus é bom. Fique na paz. Graça e paz sejam multiplicados na sua vida. Deus continue abençoando na prática da palavra. E até 5h30 com essa temática maravilhosa. Amamos vocês demais.